E, orientando um pouquinho o retiro. A palavra retiro, sabe o que significa? Tirar de novo, ou não? Tiro de novo. Tirar de novo a água da fonte. Da fonte. Jesus disse que a fonte não está fora de nós, está dentro da gente. E a fonte que é dom do Espírito Santo. Veja se a gente consegue entrar dentro da gente, descobrir algo. Lá nós todos temos um ego, não é verdade? E às vezes o ego é tão grande que quando o sujeito é enterrado tem que ter dois caixões. Um para ele e outro para o ego dele. Né? E entra assim. Então o ego atrapalha tudo. Porque não é a verdade. O verdadeiro eu está debaixo do ego. Então pedir a Deus que Ele nos ajude a atravessar este ego e achar algo de Deus lá na raiz do nosso ser. Então, retiro, tirar de novo a água da fonte. Outros usam a palavra revisão. Revisão, sabe o que é? É ver de novo, ou não? Visão, ter uma nova visão, ver de novo a presença de Deus na vida. Porque a vida está cheia de Deus e a gente não se dá conta, porque a visão da gente falta de colírio. Que o retiro possa ser um colíriozinho para nos ajudar a enxergar um pouquinho mais as coisas de Deus na vida da gente. Isto nós vamos tentar ver um pouco durante o onde encontrar Deus na vida, para poder mergulhar nessa piscina que a irmã falou. Né? Outra palavra que às vezes se fala de recolhimento. Né? Gente, recolhimento a gente não pensa assim, não é verdade? Não, recolhimento sabe o que é? Colher de novo, ou não? Colher de novo frutos de fraternidade, de justiça e de paz. Rever a vida para ver por que eu não estou colhendo. Vocês nunca têm dias assim que parece que a gente não colhe nada? Aí parece que bagaço, a gente espreme, não tem nada dentro da gente, não consegue colher nada. Sabe quem teve isso? Vocês não vão acreditar. Santa Teresinha. Durante 18 meses, os últimos 18 meses da vida dela, Deus desapareceu. Não sentia mais nada, achava que Deus é um absurdo, a vida depois da morte não existe, é tudo invenção. A escuridão baixou dentro dela e ela aguentou, disse que a fé é maior que a escuridão, como Jesus também foi. Jesus gritou na hora da morte: meu Deus, por que me abandonaste? Não fez teatro, mas a fé era maior que a escuridão. E assim que a gente aprender isso. A escuridão pode atrapalhar, mas Deus é maior que a escuridão. Então, recolher de novo, recolhimento. Uma outra palavra que é boa, recreio. Sabe o que é recreio? Criar de novo. Então, que Deus nos possa criar de novo nestes dias, deixar-se criar por Ele. Quando a gente está cansado, na escola não faz recreio, para refazer as forças. Então, que o retiro possa refazer as forças para a gente poder caminhar melhor. Então, nós não somos os primeiros a fazer retiro. Né? Antes de nós tiver muitos retiros. Eu fui olhar na Bíblia e encontrei um bocado de retiro na Bíblia. Um retiro meio pesadão, sabe? Moisés, lembra que quando ele foi formado na casa do faraó, quando foi visitar o povo dele, lembra que ele matou um egípcio? A polícia descobriu, ele deu no pé, fugiu, foi um retiro. Se retirou 40 anos. E Deus, depois de 40 anos, disse, Deus o reencontrou na sarça ardente, não foi? Ele viu algo, o que é aquilo? Foi a curiosidade que o levou. Se não fosse curioso, não teria chegado perto. Às vezes a curiosidade pode ser útil. Foi, Moisés, para esse lugar é santo. Todo mundo tem uma pequena sarça ardente, não tem? Todo mundo de vez em quando dá uma sarcinha assim. A gente descobrir algo de Deus na vida. Foi o retiro de Moisés. Outro retiro foi o próprio povo. Quando saiu do Egito para entrar na terra prometida, quantos anos levou? 40 anos. Retirão mesmo, viu? Um retiro pesadão. 40 anos, até desaparecer de dentro do povo todos os resquícios da pirâmide do faraó, que eles tinham introjetado. Quando eles saíram do Egito, fora do faraó, disseram, tiramos o faraó ruim, vamos botar um faraó bom. Sabe qual foi o faraó bom que eles fizeram? Foi Moisés. Mas não mudaram o sistema de viver.
Até que Moisés, o sogro, veio, Moisés disse: eu não aguento mais, esse povo está fazendo filha na minha frente, fica o dia inteiro atendendo todo mundo. E então o sogro disse: e por que vocês têm que fazer tudo sozinho? Descentraliza esse negócio. E aí mudou. Aí mudaram o sistema do faraó. Aí virou o povo de tribo, fraternidade. E então foi 40 anos. Às vezes a gente também tem um bocado de anos para tirar tudo de ruim dentro da gente, né? Nós celebramos na semana retrasada, lá em Unaí, o aniversário de 100 anos de idade do Frei Celestino. 100 anos. E às vezes a gente tem que viver mais tempo para tirar tudo. Mas se não der para tirar nessa vida, na outra vida Deus tira, viu? Depois o profeta Elias, quantos dias caminhou? 40 dias. Até alcançar o Monte Horeb, um retiro no deserto, sem comer, sem beber. Bebeu antes, comeu antes e andou na força daquela comida até a montanha de Deus. E nós também, isso se retira para nos ajudar a alcançar a montanha de Deus e encontrar com Deus. Esta figura do profeta Elias que desanimou por completo. Vocês conhecem a história dele? Desanimou por completo. Deitou debaixo de um pé de pau no meio do deserto e disse assim: eu quero morrer. Não sou melhor do que os outros. E vem um anjo e toca nele: Elias, coma, beba. Tinha lá um pãozinho com um copo de água, bebeu, comeu e dormiu de novo. Só queria comer, beber e dormir. Quantas vezes não acontece com a gente, né? Só quer comer, beber e dormir. Ou não? Totalmente desanimado. A imagem de todos nós. E ele conseguiu se recuperar, caminhando até a montanha de Deus. Depois tem ainda o próprio cativeiro do povo da Babilônia. Não foi 40 anos, não foi 50 anos. 50 anos de cativeiro. E foi toda uma purificação inacreditável. De tudo, da ideia que eles tinham de Deus, de tudo. E reencontraram Deus, sabe aonde? É tão bonito isso para nós. Na família. A partir do cativeiro, deram nomes novos a Deus. E chamaram Deus de Pai. Deus é mãe. Deus é marido. Deus é o irmão mais velho. Não é bonito? São imagens que, quer dizer, na experiência familiar, fez eles redescobrir a presença de Deus. Então, é feito de um retiro de 50 anos. Haja paciência. Né? Depois Jesus também fez um bocado de retiro, sabe? Um retiro de 30 anos que ele fez. Sabe qual foi? Em Nazaré. 30 anos em Nazaré. Foi um retiro. Lá no povoado pequeno, onde todo mundo conhece todo mundo, viveu lá 30 anos. E aquilo que ele falou durante os 3 anos, foi o que ele aprendeu nos 30. E bastou 30 para ser morto. Também fez um retiro no deserto, lembra? Quantos dias? 40 dias. E no deserto encontrou as tentações e conseguiu resistir às tentações que o diabo colocou para ele. Às vezes no retiro também deu umas tentaçõezinhas assim, para Deus dar força na palavra de Deus para poder enfrentar. Depois, um dia Jesus estava cansado e viu que o discípulo também estava cansado e disseram: vamos lá para a chácara do Curadados. Não. Vamos lá para o outro lado. Foi um retiro curto, talvez de 3 dias. Sabe o que aconteceu? Que eles estavam cansados. E o retiro também é para descansar, para recriar. E o povo percebeu. Jesus foi pelo mar, o povo foi por terra. E quando Jesus desceu do barco, estava lá o povo: cadê o retiro? Deus retiro. Não deu. Mas ele queria fazer um retirozinho curtinho, assim para descansar. Também fez um retiro para Tiro e Sidônia. Lembra? Quando queria estar sozinho com o discípulo para se dedicar mais para refletir. E tinha uma senhora lá que veio, que pediu para a filha dela doente. E a mãe, depois eu acho que a gente depois falar um pouquinho desta senhora, que ela foi muito importante. Graças a esta senhora nós estamos aqui. Viu? Fique com uma pergunta na cabeça. Se não vier a resposta, vocês me lembram. E para dizer tudo de uma vez não dá. Mas esta senhora, pena que a Bíblia não dá o nome dela, sabe? Que se desse o nome,
Eu preparava um cartão postal, vocês todas assinavam, a gente mandava para ela. Para agradecer, porque ela fez um serviço muito importante para todos nós. Depois Jesus percebeu que iam matá-lo, que estava chegando, percebia que ele não ia poder fazer tudo o que ele queria, e a cruz aparece no horizonte. E aí Jesus sobe a montanha para rezar. Ele se retira sobre a montanha da transfiguração, onde Moisés e Elias aparecem junto com Jesus e disseram: Jesus, continua, este é o caminho que Deus preparou para você. E lá foi para rezar. Nas dificuldades, Jesus reza. Depois tem o retiro que Jesus fez. Depois da última ceia, Jesus se retirou. Sabe para onde? Para o Horto das Oliveiras. Era só uma noite de retiro. A nossa retiro é um pouquinho mais comprido. Para rezar, lá enfrentar um problema difícil na oração. E por fim, está tão bonita esta frase que São João diz: Jesus, sabendo que chegou a hora de se retirar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus, deu-lhes a extrema prova do seu amor. A paixão, morte e ressurreição é também um retiro. Isso também é um retiro de todos nós, ou não? Que a gente está nesse retiro grande, que a vida toda é um retiro. São assim, os retiros que estão na Bíblia. Olhando esses retiros, a gente sabe que cada um faz o seu retiro. Né? Retiro cada um faz, a gente ajuda um pouquinho com as ideias. Comer todo mundo faz, a cozinheira bota a comida na mesa. Né? Então aí a gente coloca um pouquinho sobre todas as coisas da Bíblia. E então nós estamos só 3 dias, no fundo um dia inteiro. Hoje é um dia, amanhã é o dia todo e domingo até meio-dia. Então é uma graça de Deus. Vocês não acham? Um retiro é uma graça de Deus. Quando a gente recebe a graça de Deus, a gente fica engraçado. Nunca pensaram nisso? E quando você fica sem a graça de Deus, fica desgraçado. São palavras importantes. Engraçado porque fica alegre. Que se você sente que Deus está com você, ninguém te bota para trás. Você tem paz e a alegria transparece. A gente nem se dá conta mais da palavra. A menina está engraçada. Mas no fundo vem a graça de Deus. Então tem 3 palavrinhas assim para orientar. As palavras são oração, memória e silêncio. 3 palavras. Primeiro, oração. São poucos dias, mas num retiro, aproveitar o tempo para rezar um pouco mais, sabe? Vocês já repararam que nós católicos falamos rezar. Crentes não falam rezar. O que eles falam? Orar. Sabe qual é a diferença? Rezar é recitar uma oração que o outro fez. Orar é eu orar a partir de mim mesmo. Então, eu acho que a gente pode recitar como oração. Milton Nascimento tem um canto que diz assim: certas canções caem tão bem dentro de mim que perguntar carece por que não fui eu que fiz. Vocês não têm isso? De vez em quando você lê uma poesia e diz: eu podia ter feito isso. Diz tudo que está aqui dentro, não tem disso? Às vezes você pega o senhor, o meu pastor, reza o salmo e diz: puxa vida, eu podia ter feito esse salmo, que diz exatamente aquilo que eu vivo. Certos salmos caem tão bem dentro de mim que perguntar carece por que não fui eu que fiz. Né? Sabe quem falou isso primeiro? Um senhor chamado Cassiano. Viveu no 4º século, já faleceu há muito tempo. Ele diz que os salmos você tem que rezar, não estudando, mas tentando viver em profundidade a vida. A experiência do coração ajuda você a chegar perto da raiz dos salmos. Então, quando você reza um salmo, é como se você estivesse produzindo esse salmo do mais fundo do seu próprio ser, e aí o salmo vira o seu salmo. Isso é rezar e orar ao mesmo tempo. E no tempo de Jesus, sabe que nós temos aqui o livrinho do canto, né? Eu acho que eu garanto, vocês devem conhecer muitos cantos de memória, não sabem? A nós do Seio Divino Luz, todo mundo sabe de cor.
Eu confio em Nosso Senhor e tem mais de 150 cânticos que a gente sabe. No tempo de Jesus eles tinham um livrinho desse, sabia? Os salmos, 150 salmos. É o livrinho de canto dele e todos sabiam tudo de memória. Como é que eu sei? Eu não conversei com Jesus, nem com Nossa Senhora. Mas Jesus na cruz rezou 3 salmos. Ele não tinha livro na mão. Meu Deus, por que me abandonaste? Em tuas mãos entrego o meu espírito. A minha alma está triste até a morte. São frases de salmos. Jesus, de tanto rezar salmo, quando ele reza, sai salmo. Nossa Senhora, não conversei com ela, mas ela não fez um cântico. Se você pega um cântico, tem a Bíblia de Jerusalém, nas beiradas, diz quais as Bíblias do Antigo que é evocável. Você vê que tem mais de 8 frases de salmos que Nossa Senhora evoca fazendo isso. De tanto rezar salmo, quando ela reza, sai salmo. E no tempo de Jesus se dizia assim, rezar salmo, vocês nunca têm que estar rezando o terço. Já terminou a dezena, nem me dei conta, você não tem isso? Quer dizer, a rotina pega a gente, não pega? Não é pecado não, mas acontece, né? Acontece. Então, para evitar que a rotina pegue a gente, no tempo de Jesus diziam assim, você tem que rezar o salmo de tal maneira que você mesmo consiga fazer o seu próprio salmo. Jesus fez isso. Sabe qual é o salmo de Jesus? O Pai Nosso. Ou não? Não é o salmo de Jesus? E Nossa Senhora também fez o salmo dela, o Magnífica, o cântico de Nossa Senhora. Quer dizer, eles souberam alcançar o objetivo do saltério e produzir o próprio salmo. Então, durante o retiro, vale a pena tentar fazer o seu salmo. Então, isto é oração, rezar um pouco mais, rezar assim o próprio salmo e também rezar a vida. A irmã disse assim, deixa para fora todas as preocupações. Você também pode trazer as preocupações, não para ficar pensando, mas para rezar as preocupações. Rezar, aquilo que preocupa a gente. Mãe, não esquece os meninos, pode estar lá, mas estando aqui, não traz o menino na memória, no coração. Então reze os meninos, reze tudo que, todas as dificuldades, reze as dificuldades, aí traz paz. E depois a outra palavra era memória, isso é oração, aproveita para rezar um pouco mais. E a gente tem tão pouco tempo, e rezar os salmos, de vez em quando pegar um salmo, repetir, ver, tentar pensar, o que levou o fulano a fazer esse salmo? O Senhor é meu pastor, o que está por detrás? Os problemas que estão por detrás. E quando reza um salmo, pensar assim, eu não sou o primeiro a rezar esse salmo. Por exemplo, o Senhor é meu pastor. Muita gente sabe de memória, não é verdade? O Senhor é meu pastor. E pensar, eu não sou o primeiro. Antes de mim, milhões e milhões de pessoas rezaram esse salmo, ou não? Você se colocar no rio desse povo, esse rio imenso, essa multidão de gente, numa procissão que alcança séculos, você está perdida na procissão do povão de Deus, atravessando a história, estou rezando como todo mundo. Faz bem, sabe? Faz a gente sentir bem pequenininho e sabendo que Deus me conhece. Segunda palavra era memória. Memória todo mundo tem. Uns um pouco mais, outros um pouco menos, né? E quando fica velha a memória, fica rede furada. Escapa todos os peixes. Você não vai dar. Tentar lembrar toda a sua vida neste retiro. Sabe por quê? A gente fala muito em história de salvação, não fala? Quando diz história de salvação, pensa em quê? Pensa logo na Bíblia, não é verdade? Mas não deve pensar na Bíblia, não. Qual é a história da sua salvação? Não é a sua história. A história da sua salvação é a sua história. A sua história, a minha história. Cada um tem a sua história da sua salvação. E num retiro é bom ver a minha história e tentar, lendo, memorando a própria vida, o Filho de Deus que está lá misturado no meio. Tem um Filho de Deus. É como um varal de roupa, sabe? Às vezes tem tanta roupa pendurada que você não vê o fio, né? Mas tem fio, senão a roupa caiu no chão.
Tem tanta coisa acontecendo na vida da gente, você parece que não percebe nem sequer o fio, mas tem Filho de Deus. Tenta descobrir o Filho de Deus na vida durante esses 2 retiros, porque é a história da sua salvação. E a Bíblia ajuda. A Bíblia ajuda. Esta história ajuda, porque é uma história já autenticada por ter a assinatura de Deus. Pode me ajudar. Zacarias, hoje é o pai de João Batista. Sabe o que significa Zacarias? Zacar significa lembrar, memória. Iá é Javé, lembrar Javé. Jeremias, Iá, sempre o finzinho é sempre Javé. Elia, Jeremias, Isaías, Maria, sempre Javé. Sempre lembrava de Javé. Deus não sai da memória. Sabe quantas vezes este nome é lembrado só no Antigo Testamento? Mais de 6.000 vezes. Esta memória de Javé, a memória de Deus. O teu nome e a tua lembrança é o desejo da minha alma, diz Isaías. Então lembrar de Deus, lembrar a própria vida, a minha história, a história da minha salvação. Recordar, fazer passar as coisas, recordar, cor é coração. Fazer passar de novo tudo pelo coração. Todo mundo na sua história tem algumas coisas que não gosta de lembrar, não é verdade? Não tenha medo não, deixa passar no coração também as coisas que você não gosta. Deixa, mesmo que dói um pouquinho. Às vezes quando o negócio está meio apertado, dói. Deixa passar, purifica. Quando o tumor está dentro da mão, tem que espremer, senão é ruim. Então, passa tudo pela memória. Lembrar a própria, isto é retirar de novo a água da fonte. E sabe o que pode fazer? Mas tem um salmo, vocês conhecem aquele 136, eterno é seu amor, eterno é seu amor. Deus, que criou todo mundo, eterno é seu amor, matou muito rei, eterno é seu amor, tirou o povo, eterno. Sabe o que você deve fazer? Pega, faz o salmo na sua vida. Vai lembrando, cada vez diz, eterno é seu amor. Fiz uma porção de pecado, eterno é seu amor. Tudo é seu amor. Tentar descobrir o amor de Deus em todas as coisas da vida. Uma vez num retiro, uma senhora disse assim, eu me separei do meu marido, eterno é seu amor. E isso levou susto. Mas depois ela disse, aquela separação me ajudou a reencontrar o sentido da vida. Entende? Tem coisas que acontecem, tudo tem um sentido, tem um sentido. Não é que tudo seja bom, mas alguma coisa de Deus está nas coisas. Tentar descobrir esta presença de eterno é seu amor. Que na Bíblia também tem as coisas horríveis e diz eterno é seu amor. Então isso aqui é a questão da memória. Oração, memória e o último, silêncio. Silenciar. Por que a gente faz silêncio quando está conversando? Para escutar, não é verdade? Quem não escuta não pode. Quem não faz silêncio não pode escutar. E escutar é mais difícil que falar, sabe? Vocês nunca tiveram uma experiência assim que você está conversando com uma pessoa, parece que está escutando, mas não está escutando não, está arrumando a resposta. Ou às vezes alguém está falando para você e diz assim, outro dia teve um desastre, o carro furou. Neste momento você se lembra de um desastre que você teve no carro e já a metade da sua memória está ocupada com outra coisa. Já não consegue escutar tudo, entende? O escutar não é fácil. Tem tanta coisa dentro da gente que nos impede de escutar. Nossa Senhora sabia escutar, sabe? Porque eu não conversei com ela não. Nas bodas de Caná, quem foi que percebeu que faltava vinho? Foi ela. Quer dizer, uma pessoa muito atenta, muito atenta. Quando uma pessoa é muito preocupada consigo mesmo, dificilmente percebe o problema dos outros. Quando alguém está despreocupado de si, consegue escutar mais. E ela percebeu, está faltando vinho. Falou com Jesus, está faltando vinho. Coitado desse casal pobre aí, se falta vinho, o pessoal vai falar o mês inteiro, faltou vinho. Então, para ajudar um casal pobre, não passar vergonha diante do povo do povoado, dá um jeito, Jesus. Né? Então, aprender a escutar, a fazer silêncio para poder escutar. Sabe, não é fácil fazer silêncio. A gente pode até
não falar. Mas não falar não significa silêncio. Também dentro da gente tem tanto barulho, não tem? Tanta coisa. E num retiro, vê se a gente consegue